E, como eu sempre faço, vou fazer um contexto um pouco histórico, depois eu vou falar algumas coisas interessantes, e aí a gente entra no texto propriamente dito. Então, podemos começar, tá, Ruth? Então, o tema, novamente, é a pesca maravilhosa e o chamado dos primeiros discípulos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: por que chamados discípulos? A gente vê Jesus chamando alguns discípulos. Vemos o caso de Mateus, que ele está trabalhando Mateus era um coletor de impostos, né? Colhia os tributos, assim como Judas também. E aí Mateus está trabalhando, Jesus passa por ele, chama ele, abandona tudo e vai embora. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos verificar que ele vai chamar, a ênfase é em Pedro, mas ele chama ao mesmo tempo 4 discípulos. Ele chama Pedro, o irmão de Pedro, que é André, e chama mais 2 irmãos, que a Bíblia chama dos filhos de Zebedeu, que nada mais é do que João, o discípulo amado, e Tiago, aquele que mais tarde foi morto à espada. Então ele chama hoje 4 discípulos que depois se tornam apóstolos. Mas eu comecei falando o seguinte: mas como assim? Por que chamar? Ora, preste bem atenção. Em Israel era comum aos rabinos ter seguidores. Esse negócio de seguidor hoje do YouTube, do Facebook, do Instagram e por aí vai. No tempo de Jesus, ou até antes de Jesus, as pessoas já seguiam os rabinos. Um pouco antes de Jesus, existiam 2 rabinos principais, os mais importantes. Você vai encontrar em qualquer YouTube, se você pesquisar. O nome deles 2 que faziam oposição entre si era Hileu, diga Hileu, e Shammai, diga Shammai. Hileu ligado à seita ou ao partido dos fariseus. Depois Paulo também, né? Paulo foi criado ou instruído aos pés de Gamaliel, que era o rabino principal dos fariseus na época de Paulo. E Gamaliel, só para você ter uma ideia, parece muito Gamaliel na Bíblia, ele era neto de Hileu ligado aos fariseus, e Shammai ligado aos saduceus. Os fariseus, no tempo de Jesus, estava assim meio que gasto, comprometido, essa seita, esse partido, mas ele começou com uma boa causa. Para você ter uma ideia, a palavra fariseu é muito próxima de santo, que significa ser separado, e fariseu é a mesma coisa, ser separado. A palavra grega para santo, no grego, é hagios, é muito parecida para fariseu, pessoas que se separaram. Há controvérsia, mas acredita-se que os fariseus surgiram na época ali próximo dos macabeus, ali quando profanaram o templo, e ali algumas pessoas disseram: não, nós não vamos entrar nessa situação de profanar o templo. E aí se guardaram e foi criado ali os fariseus. Já os saduceus, eles eram ligados mais à política. Os saduceus eram a elite, pessoas ricas, a classe privilegiada. E político, eles não criam. Nós temos contra os saduceus, Shammai, o rabino principal. Nós temos contra os saduceus, a própria Bíblia diz isso em Atos, que eles não criam nem na imortalidade da alma. Eles criam que quando o homem, né, o homem genérico, o ser humano morria, a sua alma também morria junto. Então eles não criam nem espírito, não criam em anjo, não criam em ressurreição, e por aí ia os saduceus, muito mais ligado ao aqui e ao agora, e tinha como representante Shammai. Então esses rabinos, eles já tinham seguidores, e até na barba, no estilo de barba, no tempo de Jesus, dava para saber se a pessoa
ela estava ligada a Arquileu ou estava ligado ao rabino Shammai. Lá em Mateus 19, quando os discípulos, não, as seitas, principalmente dos saduceus, vão inquirir Jesus a respeito de divórcio do casamento, Mateus 19, e Jesus começa a ministrar ali, e eles dizem, mas Moisés permitiu a carta de divórcio, porque os saduceus, Shammai, dava o divórcio por qualquer motivo, até se a mulher, por acaso, deixasse queimar o arroz, e ele podia dar carta de divórcio. E Jesus diz assim, não, mas não foi assim desde o princípio. Ele diz, mas Moisés permitiu a carta de divórcio. E Jesus diz, permitiu pela dureza dos vossos corações, mas não foi assim no princípio. O que uniu Deus, aí Paulo completa, não separe o homem. Então eles queriam testar se Jesus estava inclinado mais a Arquileu ou mais a Shammai. E Jesus diz, não, eu não sou nem de Arquileu, nem sou de Shammai, mas eu sou do Deus vivo, diga aleluia. Então Jesus traz uma nova doutrina, ao ponto de dizer, ele ensina como quem tem poder. E Jesus começa o seu ministério, só mais esse contexto, já vamos entrar no texto. Ele começa o seu ministério, começa fazendo ali um jejum de 40 dias e 40 noites, ali ele não come, dá a entender que ele bebia água, porque é região de deserto, e quando terminou o jejum de 40 dias, ele teve fome, não teve sede. E quando ele é tentado ali no deserto pelo diabo, né? Mateus 4, ele passa pelaquela provação, e ele começa o seu ministério, começa a pregar, começa a ensinar, começa a curar, começa a libertar, e a fama dele começa a se espalhar, ao ponto de, quando nós chegarmos agora no texto de Lucas capítulo 5, de 1 a 11, que vamos começar a ler, a multidão já seguia Jesus, embora ele não tinha ainda nenhum dos 12. Então vamos até aprender. Primeiro você levanta de preferência uma multidão, e da multidão você seleciona os seus 12. Mas agora vamos ao texto bíblico, vamos versículo por versículo, e a gente vai tentar fazer uma explicação, e Deus vai falar com você hoje, principalmente você que está hoje, chegou aqui desistido, chateado, querendo chutar o pau da barraca, querendo retroceder. Hoje Deus vai falar com você. Hoje é dia do seu milagre. Diga aleluia se você crê. Aleluia. Amém. Então vamos lá. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, versículo por versículo. Vamos fazer uma exposição bíblica. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém. Esse lago, observe que Lucas era tão inteligente que foi o único que disse que era lago. Sabe o que é isso aí? É a mesma coisa do mar da Galileia. Tem esse nome, tem até outros, mas pelo menos esses dois nomes aí. É o lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Então Jesus chegou ali na praia, ali no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, como você creia, como você quiser, e ali veio a multidão apertando, ao ponto de quase ali jogar Jesus na água. E por quê? Porque, como eu falei, já tinha começado o seu ministério, então muitas pessoas já tinham sido curadas, muitas pessoas já tinham sido libertas, muitas pessoas já tinham sido restauradas. Então a multidão, claro que no meio da multidão tinha os curiosos, tinha alguém para ver se era verdadeiro, tinha uns que viam para testar, ver se ele não fazia alguma blasfêmia, mas o certo é que Jesus atraiu uma multidão. E a primeira informação, Jesus conseguiu atrair 30% da multidão, conseguiu convencer 30% de toda uma geração. Diga aleluia. E o que é mais interessante ainda nesse versículo, primeiro, que nós temos que ter cuidado com dois aspectos. Será se as suas atitudes não estão pressionando
alguma pessoa, talvez até o seu líder, o seu pastor, o seu patrão, o seu professor, ao ponto de quase querer apertar, querer jogar na água. Se você não está com uma atitude inconveniente, talvez você esteja ligando, talvez até de madrugada, passa um WhatsApp de madrugada e diz assim: você está acordado? E a pessoa até está, mas nem responde, né? Então, se você não está sendo inconveniente, porque ali podemos constatar que agora os discípulos estavam apertando Jesus. Então esse é o primeiro aspecto, a nossa atitude. Ou ao contrário, será que não é você que está sendo muito incomodado, muito apertado, encontrou ali talvez um amigo, alguém que você até admira, mas o cara está confundindo, está passando os limites. Então digo para você, que é o líder, ou você que está sendo muito importuno, é bom ter limites. Diga aleluia. Isso serve para você também que é pai. Coloque limites aos seus filhos. Mas amém. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia, do lado, e os pescadores havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus observou 2 barcos. Diga 2 barcos. Tinha mais barcos ali? É razoável a gente dizer se tinha ou não? O que vocês acham? Sim, claro que tinha. Muitos e muitos barcos. Porém, Jesus se concentrou em 2 barcos. Então, mesmo que você não seja o foco da atenção de alguém ou de Jesus, eu quero dizer que Jesus também está ali observando. Diga amém. Diga glória a Deus. Você não está passando despercebido de Jesus. 3. E entrando muitos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava o barco à multidão. Então a multidão estava apertando Jesus. Jesus teve uma estratégia. Primeiro ele viu 2 barcos, mas ele só entrou em um barco, o barco de Simão. Esse Simão aí é Pedro. Pedro aparece Simão, Simeão, Cefas e Pedro, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre Pedro, tá? E ele entra no barco de Pedro. Ele pede para afastar um pouquinho da margem o barco de Pedro, para ele ter mais espaço para ministrar à multidão. Mas observe uma coisa interessante que está na Bíblia. Se eu fosse você, eu marcava, eu grifava. Se você ainda é do tempo das Bíblias, se é do tempo dos smartphones, não dá mais para você grifar, né? Não é? Mas ele entra no barco porque ele está sendo muito apertado. Ele se afasta, talvez para ter uma visão melhor, e aí ele se senta. Não parece estranho? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se você quer ministrar para a multidão, qual é melhor, você ficar em pé ou sentado? Em pé. E por que Jesus se assentou? Pergunta para o irmão do seu lado, mas não espere a resposta. Pergunte. Deixa que eu vou lhe responder. E aprenda. Porque toda coisa importante, todo assunto importante para o judeu, ele fala sentado. Diga glória a Deus. Jesus só ensinava sentado. As sinagogas tinham na sinagoga tinha claro que era uma cadeira, vamos dizer assim, simbólica, mas nas sinagogas tinha a cadeira de Moisés. Então a pessoa sentava e ministrava, lia a Torá em pé, mas na hora de ministrar, então toda conversa séria, todo assunto importante, e qual assunto mais importante que a palavra? Acredito que não tenha. Ele ministrava sentado. Diga amém. Diga entendi. Lá em Mateus 5, as
bem-aventurança, e como, tendo-se assentado, começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados, veja lá depois, assentado. Ok, vamos lá, 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu não sei o que Jesus ministrou a Simão. Simão significa aquele que ouve ou aquele que presta atenção. Observe que eu disse: se você chegou aqui cansado, desistido, querendo chutar o pau da barraca, Pedro, daqui a pouco nós vamos ver no texto, ele tinha Pedro e seu irmão André, e João e Tiago, os 4 discípulos que hoje são apóstolos, né, de Jesus. Eles eram pescadores profissionais, tinham uma empresa, um negócio, passaram a noite pescando, não pegaram nada. Pela manhã tiraram o barco do mar da Galileia, colocaram o barco na areia, já estavam lavando as redes, porque até me equivoquei, não pegou nada de peixe, mas quando não se pega peixe, vem espuma, vem sujeira, vem galho. Se for aqui no Brasil, vem garrafa PETs, vem um monte de coisa que não presta. Então você só não pega peixe, mas pega um monte de coisa que não presta. E não era diferente. Então Simão começou a lavar as redes de manhã, cansado, após uma noite, muito razoável em dizer, com fome, com sede, de desistência, pensativo. Será se eu nasci para esse negócio? Será se eu sou pescador mesmo? Porque que frustração, que decepção, a noite toda e nada. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Talvez nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, você está nesse ponto. Chegou aqui desistido, já espalhou o currículo, não consegue emprego, é só não, é depois, é espere, é aguarde e é só promessa. E você chegou aqui, meu Deus, fala comigo hoje, porque a situação está tão difícil. Quando eu olho as circunstâncias para o Brasil, para a economia, é tanta corrupção, é tanta coisa errada, e todos estamos padecendo. Meu Deus, fala comigo hoje. Deus vai falar com você hoje, diga amém. É com você que está desistido, assim ao ponto, conjecturando de Simão: não sei nem se eu vou pescar novamente, não sei nem se isso vale a pena, não sei nem se dá para caminhar, é o meu casamento que está quase falido, não aguento mais, o meu cônjuge, aí pode ser a mulher ou pode ser o homem, não aguento mais, já vim de outros casamentos fracassados, nada dá certo, eu estou cansado, eu estou desistido, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou cansado de tudo isso. Deus vai falar com você hoje. E aí ainda chega um e diz para mim, que sou especialista, que sou adestrado na pesca. Primeiro ele ministra, eu não sei quem Jesus ministrou, mas uma coisa eu sei, foi uma palavra poderosa, diga amém, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Então ele trouxe uma palavra tremenda, uma palavra de vida, uma palavra que edifique, uma palavra que transforme, uma palavra que mexa com a tua estrutura. E aí ele diz para Pedro: não desista, volte ao mar alto, ao alto mar. Gente, você, aqui tem um Heine que é pescador dos bons, o Hébrio também gosta. O melhor horário de pegar peixe é à noite. A luminosidade, tanto do sol, ou pasme você, até da lua cheia, atrapalha. E quando é à noite, o peixe sai um pouco, sobe. Então é mais fácil de pegar. E o cara era profissional, era empresário da pesca. E aí chega uma pessoa que eu saiba, ele era carpinteiro. Entendi pregar em todos os sentidos, né?
entende de pregar, entende de madeira, entende de fazer móvel, agora vem me ensinar. Eu não sei que palavra foi essa, eu não sei qual foi a palavra de Cristo, mas essa mesma palavra eu estou te dando para ti hoje. Te anima, tem bom ânimo, não temas, não desista, nunca desista dos seus sonhos. Volta naquela mesma porta que tu já ouviu não, entrega aquele currículo novamente, vai à procura. Mantenha firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é Deus que fez a promessa. E a palavra diz que em Lucas 1,37, Deus é fiel para cumprir as promessas dele e fazer o impossível em tua direção. Diga aleluia e aplauda ao Senhor. Volte ao mar alto, continue. E Pedro olha para Jesus, vamos lá, 5. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha que palavra tremenda que Jesus ministrou. Não sei qual é a palavra, eu acho que, eu não sei, mas eu posso conjecturar. Talvez seja aquela palavra que assim, de Isaías, eu estou conjecturando, tá? Pelo amor de Deus. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Amém? Tudo que você colocar as mãos vai prosperar, vai ser abençoado, vai ser multiplicado. Diga amém. Esforça e tem bom ânimo. Amém? Eu não sei qual foi a palavra, mas foi dessa linha. E Pedro chega ao ponto de chamar Jesus de mestre. Diga mestre. E pode existir mais, mas pelo menos tem duas palavras no grego para mestre. Tem didásculos, que está ligado à didática, então mestre que ensina, didásculos. E tem epístata, que é mestre chamado mais assim, quando você tem uma consideração pela pessoa, até uma educação, ou seja, mestre, sim ou não? Existe isso? Essa palavra é epístata. A palavra que Pedro usou para Jesus, pasme, foi epístata. Mestre, consideração, tu ministrou muito bem, a tua palavra foi muito boa, não está na Bíblia, mas nós podemos conjecturar que houve ali uma conversa, um entendimento. Tu ministraste, foi uma palavra de vida maravilhosa. Eu passei a noite, eu que conheço de pesca aqui sou eu e meus colegas aqui, meu irmão André e Tiago e João, mas já que tu mandaste, porque esse mestre também epístata, é aquele que tem o direito de mandar, também no grego. E eu vou lançar. Então, observe uma coisa. Hoje a palavra para você hoje é: nunca desista dos seus sonhos. Diga amém. Aconselho você a comprar esse livro. Esse livro é um livro de Augusto Cury. Não sei se está lá por casa. Augusto Cury é um homem da alta ajuda. É um livro tremendo. Ele se converteu e ele ensina ou conta, narra a história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, irmãos, eu já li esse livro, tá? Abraham Lincoln, ele perdia a eleição até para síndico. Tudo que ele disputava, vai dando quase uma pena quando a gente começa a ler. Dessa vez ele ganhou, perdeu. Aí disputou, perdeu. Aí disputou, perdeu. Aí depois ele saiu presidente da República dos Estados Unidos da América, porque ele não desistiu. Você é daqueles que desiste quando vê a primeira dificuldade, quando se levanta o primeiro problema, ou você é que avança para a vitória? Então ele disse: no teu nome eu vou lançar, eu vou para o mar alto, eu vou lançar a rede. Talvez ele disse assim: eu vou só para ver, para provar que não tem nada, que os peixes sumiram. Eu acho que até os peixes fizeram uma greve de fome, ninguém quer comer nada. Aí você lança em rede, você lança isca, Rainer? Não, né? Então nem isso
Então já falei, já vi que eu não entendo muito de... Às vezes que eu ia pescar, para garantir a gente levava logo uma carne. Vai que falhava, vamos garantir, vamos. A gente levava, se falhasse, se desse uma de Pedro, olha, se Pedro, eu não conhecia a Bíblia não, né? Mas se eu conhecesse tinha mais respaldo. Digo, se Pedro, que é Pedro, pescador profissional, não pegou nada, por que a gente não corre isso? Vamos levar uma carnezinha, se falhar, já estamos garantidos. Então de pesca eu não entendo nada, mas eu ia, né? Na brincadeira lá, e nem gostava, pra falar a verdade, mas enfim. E ele disse assim, talvez, eu estou fazendo conjectura, talvez disse, eu vou, só para provar que aqui não tem, quem entende aqui sou eu, e vai dar tudo errado, mas eu vou fazer, porque ele está pedindo, está mandando, está sendo chato, eu estou morrendo de sono, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou desistido, eu queria tanto estar em casa, eu devia estar dormindo, mas como esse cara ministrou aqui no meu barco, e agora ainda quer que eu vou fazer logo para ver se ele me... Aí eu não pego nada e volto, está vendo? Não peguei nada, ele manda eu ir para casa, eu vou dormir. É isso que eu quero, desistido. Hoje Deus diz para ti, toca no irmão que está ao seu lado assim, depois que eu falar você vai falar assim, desperta tu que dorme, porque já vem a luz e a glória do Senhor vem brilhando sobre ti, você recebe e diga aleluia. Mas desperta, sai da sonolência, sai desse sono, sai do marasmo. E Pedro voltou, vamos lá, vamos avançar, vamos para o texto. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Então, fazendo assim o que? Da Bíblia do Ivan, voltando para o mar alto, obedecendo a palavra. Diga, aconteça o que acontecer, eu preciso obedecer a palavra. Então ele voltou, obedeceu a palavra do mestre, embora epístata, aquele mestre por consideração, mas o que acontece? Acontece um milagre, uma pesca maravilhosa. Agora aprenda uma coisa, ele lançou a rede e a rede ficou cheia de peixes, ao ponto de rasgar a rede. Diga assim para o irmão do seu lado, você está entendendo? A rede é fraca, mas a palavra é fiel. Diga aleluia e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A rede é fraca, o homem é fraco, você é fraco, o barco é fraco, o barco quase naufraga, mas Jesus é forte e a palavra permanece para sempre e cumpre no que se apraz. Aleluia. Vamos avançar. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então já até falei, né? O barco é fraco, o barco quase afunda, mas Jesus é forte. Aprenda uma coisa, não fique chateado, até mesmo aqui na base, ou no seu trabalho, quando você for preterido, seu patrão, você até se acha, você nem se perde porque você se acha que é a bola da vez, seu patrão escolhe o seu coleguinha do lado para ser ali o encarregado, o chefe, para receber um aumento, para receber uma promoção, e você fica zangado e diz assim, porque ele e não eu. Observe que os sócios de Pedro, Tiago e João, tinham todo motivo para até ir embora. Primeiro que eram 2 barcos, mas Jesus escolheu o barco de Pedro, preteriu o barco dos 2, e eles estavam cansados depois de uma noite de fracasso, sim ou não? Eles estavam desistidos, mas eles foram fiel ao companheiro. Já que Pedro está enrolado aí, vamos ficar também, vamos pagar para ver. Escutaram a ministração também, e Jesus mandou Pedro, não mandou eles, sim ou não?
Foi o barco de Pedro que entrou no mar alto, sim ou não? E eles disseram: poxa, o cara, se der certo, nós estamos fora. E se Pedro pegasse só uns 5, 6 quilos de peixe, ou 10, não sei, de peixe eu não entendo muito, ele vai ficar para ele e nós vamos boiar. Mas eles foram fiéis. Vale a pena ser fiel, porque na sua fidelidade Deus observa e também lhe abençoa. Mesmo por tabela, você não ficará fora da bênção. Digo aleluia. Então eles tinham motivo para ir embora, já que ele falou: foi com Pedro, não foi comigo, vamos para casa, vamos dormir, não vou nem ouvir essa ministração, porque essa ministração, depois dessa noite cansado, não sei como você chegou hoje aqui, talvez você passou um dia, não de pesca, mas talvez se divertindo, chegou aqui cansado, chegou desistido, a palavra começa a querer lhe fazer dormir, Deus não fala com você, parece que para você não tem jeito. Eu digo para você: continue fiel. Amém. Permaneça. Deus está te observando. Quando Jesus chegou, ele viu 2 barcos, escolheu um, chamou um, que foi o de Pedro. Mas agora a bênção chega também para você. Então, quando você for preterido, alguém for escolhido, até mesmo aqui na base, para fazer alguma coisa, você diz: poxa, eu queria tanto essa função, eu queria tanto esse cargo, eu queria tanto esse emprego, eu queria tanto essa promoção. Deus está te observando, Deus está te vendo. Diga aleluia. E ali Pedro chamou os amigos João e Tiago: venham, traga seu barco aqui também, porque há peixe bastante para encher os 2 barcos. Mas mesmo assim, em 2 barcos, a Bíblia diz que os 2 barcos estavam a ponto de afundar, de a pique, de naufragar, porque o barco é frágil, a rede é frágil. Então a sua confiança, a sua dependência precisa estar centralizada em Deus. Não se fie no seu entendimento, no seu trabalho, no seu conhecimento, na sua empresa, no seu negócio, mas coloque, deposite a sua confiança no Senhor. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Deus está te animando, meu irmão. Não desista, volte para o mar alto. Vamos lá, vamos avançar. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque não sou um homem pecador. Porque eu sou um homem pecador. O Pedrinho, que chamou Jesus de mestre de segunda